redes sociais foram inundadas por imagens de pagers dos terroristas do Hezbollah explodindo. Essa operação foi realizada pelo Mossad, que é o serviço de inteligência israelense. Nesse vídeo nós vamos comentar sobre o início do Mossad e também sobre como o Holocausto moldou a mentalidade do Mossad e do exército israelense. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo de história e também comento sobre notícias, tendo como foco as ditaduras totalitárias do século XX, a alemã e a soviética. Também por aqui nós conversamos sobre o Oriente Médio, América Latina, Rússia, a guerra na Ucrânia. Se você se interessa por esses temas, se inscreva neste canal, veja as nossas playlists. Tem a playlist História Judaica, né? Tem vários vídeos a respeito de Israel. Eu vou deixar aqui alguns na descrição do vídeo como indicação, tá certo? Então deem uma olhada nesses vídeos, deixa like, comentários, essas coisas são importantíssimas. Também vou deixar aqui a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muitíssimo, tá certo, pessoal? Então, o Mossad é o serviço de inteligência de Israel. Foi criado em 1949 pelo então primeiro-ministro israelense Davi Ben-Gurion. Em 1951, esse departamento passou a se reportar diretamente ao primeiro-ministro. O Holocausto, pessoal, é a chave para a compreensão de várias ações israelenses hoje. Judeus vivem, normalmente, a sensação de eterno perigo de aniquilação. Então, muitas das vezes, eles tomam medidas extremas para obter segurança. Antes do Holocausto, muitas ações eram vistas como coisas de fanáticos, de sionistas malucos. Depois do Holocausto, essas ações, pessoal, foram vistas como armas viáveis, tá certo? E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Bom, primeiro, vamos falar o que é sionismo, né? O sionismo é a ideia de que os judeus precisam ter uma pátria. O sionismo, como ideologia política, foi fundado em 1896 pelo jornalista judeu vienense Theodor Herzl. Em seu livro O Estado Judeu, Herzl afirmou que o antissemitismo estava muito arraigado na cultura europeia e que o povo judeu só poderia obter segurança em um Estado-nação próprio. A maioria da elite judaica da Europa Ocidental estava muito confortável, sendo mais alemã que os alemães cristãos, sendo mais francesa que os franceses também cristãos, né? Tudo isso teve fim com o genocídio. Esse pessoal, a princípio, não deu bola para as ideias do Theodor Herzl, mas o sionismo ressoou principalmente entre os judeus pobres e operários do leste europeu, que sofriam com os pogroms constantes, que eram os ataques às aldeias judaicas, né? Sofriam também com a pobreza e uma contínua opressão. Nesse contexto, pessoal, uma pessoa se destacou, Ben Zvi e seus seguidores. Eles eram, como boa parte dos judeus russos, entre aspas aqui, sionistas mais práticos. Eles acreditavam em criar um lar para eles, indo para a Palestina otomana. Depois, pessoal, a Palestina se tornou britânica, depois, né, da Primeira Guerra Mundial, né? E aí, esses judeus ficaram chocados com as condições em que os judeus palestinos viviam. Os judeus palestinos estavam totalmente à mercê dos árabes e dos burocratas corruptos do Império Otomano. Multidões árabes atacavam e saqueavam as vilas judaicas sem nenhuma consequência. Alguns judeus russos tinham sido membros de grupos revolucionários que pretendiam derrubar o czar. E assim, decepcionados com a malograda Revolução de 1905, muitos foram para a Palestina. Esses judeus formaram o Hashomer, que significa guarda. Eles se viam como núcleo para os futuros exércitos e serviços de inteligência judaicos. Esses judeus começaram eliminando um policial beduíno que auxiliou os turcos a torturarem prisioneiros judeus. Em 1920, o Hashomer se tornou o Haganah,
que significa defesa em hebraico. Em 1 de maio de 1921, uma multidão árabe massacrou 14 judeus numa hospedaria de imigrantes em Jaffa. Um policial árabe ajudou a multidão e depois ele foi eliminado pelo Haganah. Porém, muita gente achava o Haganah ainda muito contido. E aí, Avraham Terhome, que desprezava essa linha moderada em relação aos britânicos e aos árabes, junto com outros que pensavam como ele, fundou o Irgun Tzva Leumi, que significa Organização Militar Nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus participaram de brigadas treinadas pelos britânicos para combater os nazistas. E aí, pessoal, muitos judeus também lutaram no exército soviético e em guerrilhas contra os nazistas na Europa. Esses judeus, muito experientes, muitos deles imigraram para a Palestina e eles compuseram tanto o Mossad quanto o exército israelense. Durante a Segunda Guerra Mundial, atendendo aos anseios dos árabes, os britânicos proibiram a imigração judaica para a Palestina. E assim, tanto o Haganah quanto o Irgun levavam judeus europeus de forma clandestina. Um dos soldados que lutou contra os nazistas foi Mordechai Gihon, que mais tarde seria um dos fundadores da inteligência militar israelense. Sua família era alemã e emigrou para a Palestina britânica. Ele retornou como soldado para uma Europa em ruínas, encontrando os judeus praticamente aniquilados e suas comunidades reduzidas a destroços. Esse senso de honra perdida e de humilhação de um povo, além de um profundo ódio, moveram pessoas como Gihon. E assim, pessoal, tanto o Mossad quanto o exército israelense foram formados por membros do Haganah e por membros do Irgun, ok? Os soldados da futura terra de Israel viam os sobreviventes do Holocausto como vítimas que precisavam de ajuda, mas também como parte de uma comunidade judaica europeia que permitiu o próprio massacre. Eles personificavam o judeu da diáspora, que era entendido pelos sionistas como um judeu, entre aspas aqui, bonzinho, que não sabia nem segurar uma arma. Esse entendimento a respeito dos sobreviventes do Holocausto mudou com o julgamento de Adolf Eichmann, o responsável pela logística do Holocausto. Ele foi sequestrado na Argentina e levado para Jerusalém pelo Mossad. No julgamento, as vítimas começaram a falar tudo o que aconteceu, inclusive sobre as tentativas de resistência dos judeus. Os israelenses, assim, prometeram a si mesmos que algo assim não voltaria a acontecer. Assim, os sionistas provariam tanto para o mundo como para si mesmos, principalmente, que os judeus jamais seguiriam para o abate e que a morte de um judeu não sairia barato para quem fez. Dentro do Haganah foi criada a Brigada Gimul, isso após a Segunda Guerra Mundial. Gimul significa recompensa. O objetivo dessa brigada era matar nazistas. Mordechai Gihon falava que queria os nazistas grandes, gente da SS principalmente, certo? E aí os judeus americanos e os comunistas iugoslavos começaram a entregar nomes de nazistas que tinham colaborado diretamente no Holocausto. Boa parte desses nazistas foram eliminados. E aí, pessoal, a Gimul foi encerrada quando os britânicos, que vinham ouvindo queixas sobre famílias alemãs que estavam desaparecendo, entenderam o que estava acontecendo. Assim, o Gimul começou a retalhar os nazistas que estavam na Palestina. Esses alemães pertenciam a, entre aspas aqui, sociedade templária. Sarona era um bairro templário em Tel Aviv e ele se tornou, depois que os nazistas foram eliminados, a sede das Forças Armadas e dos serviços de inteligência de Israel. Todas essas pessoas que lutaram contra os nazistas, mais os sobreviventes do Holocausto que emigraram para a Palestina, compuseram o exército israelense que lutou na Guerra da Independência em 1948, quando após a partilha da Palestina britânica, a maior parte do território se tornou Jordânia,
Judéia e Samária se tornaram Palestina e o restante Israel. As nações árabes prometeram jogar os judeus no mar. E aí falaram para os árabes saírem de lá que depois eles voltariam. Alguns árabes foram expulsos. Todos eles continuam ainda hoje com o status de palestinos refugiados. Israel venceu a guerra, certo? E aí, pessoal, a despeito de tudo isso que eu disse, as lições que os novos judeus de Israel aprenderam com o Holocausto foram que o povo judeu sempre estaria sob ameaça de destruição, que não poderia confiar nos outros e que a única maneira era ter um exército e um serviço de inteligência fortes. E assim a gente pode entender um pouco, né, pessoal, das ideias que moldaram tanto o Mossad quanto as forças de defesa de Israel. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixo a indicação de outros vídeos também aqui na descrição, tá certo? Também dos livros que eu utilizei para compor esse vídeo, ok? E é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, deixa comentário, essas coisas são importantíssimas, e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.